Eu sou Vanessa Bianca, que tenho 10 filhos. Saulo é o 7º filho da nossa casa. Quando Saulo nasceu, parecia que eu já sabia que alguma coisa diferente ia acontecer. Aos 40 dias, eu percebi que ele não acompanhava com os olhos. E a vista dele era como se fosse uma vista opaca. E o oftalmologista constatou, depois de vários exames, que de fato ele era cego total. Aos 10 meses, ele ficava sentadinho e começava a rodar em volta dele mesmo. E eu achava que isso estava relacionado à cegueira. Era um menino extremamente irritável, ele chorava demais, ele se impacientava com muita facilidade, ele não ouvia, incrível, ele tem ouvido absoluto. Ele ouve sons que ninguém ouve. Mas, ao mesmo tempo, eu falava com ele e ele não me respondia. Eu chamava por ele e ele continuava alheio. Então, eu achava isso extremamente estranho. Até porque eu colocava músicas para ele, e eu sempre gostei muito de música clássica, tudo isso. E para acalmá-lo, eu sempre soube que a música clássica, a música calma, o piano, um pistão bem suave, tudo isso acalma. E eu colocava isso para ele e ele ficava ouvindo e de repente ele falava algum som e eu ficava pensando que som foi esse que ele falou, por que ele fez esse som na boca? Até que eu ia voltando o disco, aqueles discos de LP, eu ia voltando, ia colocando de novo, até que eu percebia que tinha um determinado som que passa despercebido e ele sabia daquele som. Como é que alguém que sabe um som que a gente não ouve, não responder o seu nome? Saulo, ele continuava indiferente. Então todas essas coisas já tinham aparecido desde cedo. Meu nome é Saulo Laucas Pereira, que eu tenho 27 anos, estudante de música. Eu gosto de cantar mais de óperas por aí, músicas brasileiras por aí. Eu gosto mais de cantar Villa-Lobos, Cláudio Santoro. Eu era criança, aí quando eu começava a chorar muito tempo, aí minha mãe botava assim o Verseus de Brahms. Aí eu, assim, aí eu falava, assim, aí quando aí eu voltei a chorar, aí minha mãe me cantou assim, vai deitar, assim, aí depois a minha mãe me fez dormir, aí por isso que a música me fez ficar feliz por causa disso. Eu já cantei na Sala Cecília Meirelles, com coral, como o Requiem de Brahms, que eu cantei as músicas natalinas na Sala Cecília Meirelles, por aí, Virapures, Villa-Lobos, na Sala Cecília Meirelles, tudo na Cecília Meirelles. Saulo tocando. Cada vez que eu vejo uma apresentação dele, que eu vejo entrando na escola de música, na Escola Nacional, né? Cada vez que eu vejo um professor conversando com ele de igual para igual, explicando coisas para ele, técnicas que eu observo, que o professor também explicou para outros alunos, quando ele não faz nenhuma distinção pelas características, pela forma diferente de ele se expressar. Ele se expressa diferente, mas ele tem conteúdo. Se a gente mesclar, tudo isso tem uma desenvoltura, ele tem um pensamento. E ele coloca aquele pensamento da forma dele. Cada vez que eu vejo isso, eu fico olhando, parece que... Sabe quando a gente vê passarinho verde? Fica apaixonada. Ele tem dois aspectos, duas peculiaridades que são marcantes. É a música e o desejo de aprender. Estar na universidade por direito, por justiça, é uma luta que nós estamos tendo. Hoje ele é ouvinte, mas ele não tem matrícula. Então ele não tem direito de fazer prova. Então eu vou lutar para que ele realmente consiga
entrar na universidade e ser um aluno comum. O encadeamento das ideias existe. A forma de expressar é que é diferente. Ele foi brilhante na prova específica, foi das notas mais altas e tirou 0 em geografia e não consegue passar. Por isso eu luto. Eu acho que isso não é preconceito. Eu acho que isso é a mente que ainda não conseguiu perceber que existem outros parâmetros de vida e que não são menores e que não são menos interessantes e nem menos significativos. Tenho CDs, né, que eu estou vendendo por isso. Agora que eu fui gravar os CDs lá no estúdio, no ano passado, daqui da ilha, lá perto do bistrô, que eu gravei, que são 13 faixas. Tem músicas em alemão, tem em inglês, tem em francês, tem em português, tem em italiano, tem em latim e por aí vai. Cada um tem o seu talento guardado. Os pais precisam descobrir isso e devem descobrir sem medo, porque eles mostram pra gente o que eles são. Di vegetabile cara